A Metamorfose, capítulo 1. Certa manhã, após um sono conturbado, Gregor Samsa acordou e viu-se em sua cama transformado num inseto monstruoso. Deitado de costas sobre a própria carapaça, ergueu a cabeça e enxergou seu ventre escurecido, acentuadamente curvo, com profundas saliências onduladas, sobre o qual a colcha deslizava prestes a cair. Suas inumeráveis pernas, terrivelmente finas se comparadas ao volume do corpo, agitavam-se pateticamente diante de seus olhos. O que aconteceu comigo? Não era sonho. Seu quarto, em tudo familiar, apesar de um tanto pequenino, tinha as 4 paredes de sempre. Em cima da mesa estava o mostruário de tecidos, pois Sansa era caixeiro viajante, e acima dela, numa elegante moldura dourada, a fotografia que recentemente recortara de uma revista ilustrada. Era a figura de uma senhora muito aprumada, com chapéu e estola de pele, empunhando na direção do observador uma manga, igualmente de pele, que lhe ocultava o antebraço por inteiro. Gregor olhou depois para a janela e o tempo fechado deixou-o bastante desgostoso. Talvez, se eu dormir mais um pouco, todas essas idiotices desapareçam. Mas isso não era possível, pois Gregor habitualmente dormia sobre o lado direito, e na situação em que se encontrava, era-lhe impossível ficar nessa posição. Diversas vezes tentou permanecer virado para o lado direito, mas a despeito do vigor que imprimia, sempre voltava a ficar de costas. Cansou-se dessa operação e fechou os olhos para não ter de ver o agitado e incessante movimento das pernas. E assim ficou até sentir uma estranha e ligeira dor, jamais experimentada, que lhe afligia a um lado. Deus meu, que dura profissão eu fui escolher, viajando todo santo dia. É muito pior do que quando se está no próprio escritório, pois, quando viajo, não posso descuidar dos horários dos trens, as refeições são ruins, feitas fora de hora. Os relacionamentos mudam sempre, nunca são os mesmos, nunca possibilitam uma autêntica amizade. Ao diabo com tudo isso. Sentiu no alto do ventre uma leve coceira. Apoiando-se sobre os ombros, tentou pouco a pouco esticar-se até a cabeceira da cama para poder erguer mais a cabeça. Observou então o lugar que coçava, coberto de alguns pontinhos brancos que não conseguia distinguir o que eram. Buscou aliviar-se roçando com uma das pernas o lugar da coceira, mas, como o contato lhe causasse arrepios, retirou-a imediatamente. Deslizando, retomou a posição inicial. Acordar muito cedo deixa a gente completamente tonto. Todo homem precisa dormir o suficiente. Outros caixeiros viajantes levam uma vida de odaliscas. No meio da tarde, quando volto à hospedaria para passar os pedidos a limpo, encontro-os ainda tomando café da manhã. Se eu fizesse o mesmo, levando em conta o chefe que tenho, já estaria no olho da rua. Quem sabe assim não seria melhor. Não fosse por causa dos meus pais, já teria pedido as contas há muito tempo. Eu me postaria diante do chefe e lhe diria com todas as letras tudo o que penso. Ele cairia da mesa. Engraçada essa mania de se sentar em cima da mesa falando ali do alto para os funcionários. E nós ainda temos que nos aproximar muito porque ele é surdo. Mas não perdi a esperança. No momento em que eu juntar o dinheiro que meus pais lhe devem, talvez eu consiga em mais ou menos uns 5 ou 6 anos, não tenho dúvidas de que o farei. Aí sim mudo de vida. Mas, por hora, o que preciso fazer é levantar-me, pois o trem parte às 5. Olhou então para o despertador em cima do armário, fazendo tic-tac. Meu Deus! Marcava 6h30 e os ponteiros continuavam avançando, saindo da marca de meia hora e aproximando-se da de 3/4. O despertador não teria tocado no horário? Mesmo da cama, ele via que estava ajustado para despertar às 4 horas. Desse modo, tinha de haver tocado. Na certa tocara. Como então permaneceu dormindo com o barulho daquele alarme? Provavelmente era porque ele se encontrava num sono muito profundo, apesar de intranquilo. O que fazer agora? Para pegar o próximo trem, que saía às 7, teria de se apressar loucamente. Ainda precisava empacotar o mostruário e, além de tudo, não se sentia bem. E, mesmo que conseguisse pegar o trem, não evitaria a bronca do chefe, pois o contínuo da firma deveria tê-lo aguardado no trem das 5 e, portanto, certamente já havia comunicado sua ausência. Aquele rapaz copiava o chefe em tudo, não tinha dignidade nem opinião própria. Caso dissesse que estava doente, o que aconteceria? Além de muito desagradável, não seria convincente, pois Gregor, nos 5 últimos anos que ali trabalhara, jamais havia adoecido. Na certa, o chefe mandaria buscar um médico do serviço social, chamaria a atenção dos pais pela preguiça do filho, desqualificando quaisquer objeções, sempre apoiado pelo médico, cujos preceitos rezam que todos estão sempre sadios, mas não gostam de trabalhar. No seu caso em particular, ele estaria errado? Na verdade,
Descontando a sonolência certamente indevida, pois tinha dormido bastante, Gregor se sentia muito bem, e até uma fome intensa se pronunciava. Enquanto tudo isso girava afoitamente em sua cabeça, sem que decidisse sair da cama, e no mesmo momento em que o despertador marcava 15 para as 7, bateram de leve na porta situada próximo à cabeceira da cama. Gregor? São 15 para as 7. Você não ia viajar? Que tom doce. Ao responder, Gregor assustou-se ao ouvir a própria voz, a de sempre sem dúvida, mas misturada a um doloroso e irreprimível chiado, no qual as palavras saíam inicialmente claras, para depois confundirem-se numa ressonância que as tornava provavelmente incompreensíveis. Gregor gostaria de ter respondido e explicado tudo calmamente, mas em vista das circunstâncias, limitou-se a dizer: Sim, obrigado, mamãe. Já vou levantar. A porta de madeira deve ter impedido que a alteração da voz de Gregor fosse percebida, pois a mãe tranquilizou-se com a resposta e se retirou. Contudo, por causa desse breve diálogo, os outros membros da família ficaram sabendo que Gregor ainda estava na casa e, logo em seguida, o pai bateu levemente à porta chamando. Gregor! Gregor! O que está acontecendo? Gregor? Gregor? Atrás de outra porta, a irmã preocupou-se e indagou lastimosa. Gregor, você não está bem? Precisa de algo? Estou indo. O pai voltou para terminar o café da manhã, porém a irmã insistiu num sussurro. Por favor, Gregor, abra a porta. Mas ele não pretendia abrir e até elogiou-se por tê-la trancado, costume que havia adquirido nas viagens e que repetia mesmo quando estava em casa. A primeira coisa a fazer era levantar-se calmamente, vestir-se sem ser importunado e, sobretudo, comer algo para depois refletir sobre o resto, pois sabia perfeitamente que ficar ali na cama meditando não o conduziria a nada. Lembrou-se de já ter sentido outras vezes aquela dorzinha, certamente causada por um mau jeito enquanto dormia. Mas depois de levantar-se, ela não mais se manifestava, provando ser fruto da imaginação. Estava curioso para ver como as fantasias de hoje iriam desaparecer. Não tinha dúvidas, porém, de que a mudança em sua voz era apenas o anúncio de um forte resfriado, doença inerente a todo o caixeiro viajante. Tirar a colcha que o cobria foi fácil. Estufou o peito um pouco e ela caiu por si mesma. Porém, a dificuldade maior residia na extrema largura de Gregor. Os braços e as pernas poderiam auxiliá-lo a erguer-se, mas em vez disso, tinha agora incontáveis e agitadas perninhas, impossível a ele dominá-las. Quando queria dobrar uma, ela insistia em se esticar. Ao finalmente controlá-la, as outras, como se fossem autônomas, movimentavam-se alucinada e pateticamente. Não é correto ficar tanto tempo na cama. Tentou sair da cama com a parte inferior do corpo, mas movimentar essa parte, que não lhe era visível e, portanto, ele não conhecia em sua exata forma, mostrou-se bastante complicado. Iniciou a tarefa lentamente. Depois, mais agitado, empenhou grande energia e, sem buscar pontos de apoio, simplesmente impulsionou-se para a frente. Calculando mal a direção, chocou-se contra os pés da cama e a dor que sobreveio mostrou-lhe ser aquela parte, possivelmente, a mais sensível do corpo que havia adquirido nessa nova condição. Por conseguinte, buscou tirar primeiro a parte superior e virou cuidadosamente a cabeça para a lateral da cama. Realizou essa operação com tranquilidade e, apesar do seu peso e largura, o corpo todo acompanhou lentamente o movimento. Mas, ao erguer a cabeça um pouco fora da cama, temeu tombar totalmente e machucá-la na queda. Nesse momento, o que Gregor menos queria era desmaiar. Preferiu ficar deitado. Porém, quando voltou à posição original, ofegante por ter sido obrigado a repetir os esforços, teve novamente a visão das agitadas perninhas em movimentos desenfreados, sem controle, e pensou outra vez que não poderia ficar na cama e que o mais plausível seria arriscar tudo até o limite possível, a despeito da pequena esperança que ainda o alimentava. Mas logo refletiu que seria melhor agir com serenidade do que tomar atitudes impensadas. Quando necessitava pensar em algo detidamente, costumava concentrar o olhar na janela, mas infelizmente a neblina, encobrindo até o outro lado da rua, não permitia que se lhe infundisse algum ânimo ou inspiração. Já são 7 horas. 7 horas e essa neblina ainda continua. Durante alguns instantes, permaneceu sem fazer um mínimo movimento, respirando pausadamente, como se aquilo pudesse lhe proporcionar a volta à sua condição de antes. Preciso levantar-me antes das 7h15. Além disso, daqui a pouco, certamente a firma enviará alguém para saber de mim, pois eles abrem às 7. E decidiu sair da cama, balançando o corpo para o lado. Se caísse desse modo, a cabeça talvez não sofresse nenhum dano, desde que a mantivesse inclinada para a frente.
As costas pareciam suficientemente duras e o tapete, de certo, o ajudaria. Temia, no entanto, o barulho que isso iria provocar e o susto, ou pelo menos a preocupação que suscitaria nos outros da casa. Não havia, contudo, outra saída senão tentar. Gregor já estava com metade do corpo fora da cama. O novo método mais parecia um jogo do que um esforço, pois consistia em balançar-se continuamente em sacudidelas, quando refletiu que tudo seria mais fácil se alguém viesse ajudar. 2 pessoas fortes, e ele tinha em mente seu pai e a empregada, seriam o suficiente. Bastaria a eles passar as mãos por debaixo de suas costas convexas, conduzindo-o da cama ao chão, onde, quem sabe, suas perninhas se encarregassem do resto. Contudo, mesmo considerando que a porta estava trancada, seria de fato conveniente pedir ajuda? Apesar daquela condição desoladora, não pôde deixar de sorrir ao pensar a respeito. Já havia avançado tanto na operação que mais um forte solavanco seria suficiente para provocar a queda. E logo não lhe restaria outra alternativa, pois em 5 minutos o relógio marcaria 7h15. Nisso, a campainha tocou. É alguém da firma, tenho certeza. Preocupou-se Gregor, meio erguido, enquanto suas perninhas se debatiam de forma cada vez mais intensa. Durante um momento, tudo ficou em silêncio. Não irão abrir a porta, pensou agarrando-se a essa esperança completamente infundada. Entretanto, como era de se esperar, a empregada, com pisadas vigorosas, foi atender. Gregor não precisou ouvir muito para perceber quem havia chegado. Era o gerente em pessoa. Por que estaria condenado a trabalhar numa empresa em que uma simples ausência mobilizava suspeitas terríveis? Será que os funcionários, quaisquer que fossem, não passavam de irremediáveis malandros, não havendo entre eles nenhum homem honesto que, após ter se atrasado algumas horas para cumprir obrigações da firma, tivesse ficado louco de arrependimento a ponto de não ter condições de deixar a cama? Não bastaria, quem sabe, enviar apenas um rapaz para pedir informações? Supondo que a obsessão de investigar a vida dos funcionários tivesse algum sentido, era necessário que viesse o próprio gerente para mostrar a uma inocente família que somente ele tinha autoridade para fazer isso? Gregor, ao mesmo tempo excitado por esses pensamentos e já decidido, lançou-se fortemente ao chão. A queda resultou de uma pancada surda. Não propriamente um estrondo, pois o tapete amorteceu-a. Além disso, as costas mostraram uma flexibilidade maior do que Gregor havia imaginado, e isso também atenuou o ruído. Mas ele não foi cuidadoso o bastante e acabou batendo a cabeça. Ato contínuo, esfregou-a no tapete com raiva e dor. Algo caiu aí dentro. Era a voz do gerente. Gregor pensou que poderia acontecer ao gerente o mesmo que lhe havia ocorrido hoje. Julgou essa hipótese muito plausível. O outro, contudo, parecendo responder-lhe rudemente ao pensamento, deu alguns passos largos e enérgicos no cômodo vizinho, fazendo ranger as botas de verniz. A irmã, do quarto situado ao lado direito, falou baixinho. Gregor, o gerente está aqui. Já sei. Gregor, o senhor gerente está aqui e gostaria de saber por que você não seguiu no primeiro trem. Não sabemos o que responder, então abra a porta, por favor. O senhor gerente não vai reparar na bagunça do seu quarto. Bom dia, senhor Sansa. Ele não está se sentindo bem. O pai permanecia próximo à porta e reforçou. Não está bem, acredite, senhor gerente. Se assim não fosse, como o Gregor perderia o trem? Ele só pensa na firma o tempo inteiro. Chego a me aborrecer porque ele nunca sai à noite. Ficou sem viajar os últimos 8 dias e em nenhuma noite saiu de casa. Senta-se com a gente à mesa, lê o jornal sem dizer nada ou fica olhando os folhetos de horário de trem. Seu único passatempo são trabalhos com madeira. Em apenas 2 ou 3 noites fez uma linda moldura, o senhor verá como ficou bonita. Está pendurada na parede do quarto. Preste atenção quando ele abrir a porta. É mesmo um prazer tê-lo aqui em casa, senhor gerente, pois sozinhos não convenceríamos Gregor a abrir a porta. Ele é muito teimoso. Com certeza não está se sentindo bem, apesar de ter dito o contrário hoje pela manhã. Eu vou logo. Realmente, senhora, não há outra explicação. Mas espero que não seja nada sério. Contudo, preciso dizer também que nós, comerciantes, de um jeito ou de outro, muitas vezes temos de passar por cima de uma indisposição qualquer para cumprirmos com nossas responsabilidades. Então, o senhor gerente já pode entrar? Não. Na sala à direita fez-se um pesado silêncio, e no quarto da direita a irmã começou a soluçar. Por que ela não se juntava aos outros? Está certo que tinha acabado de se levantar e nem mesmo havia se vestido. Mas por que soluçava? Por que não fora atender o gerente? Só por isso? Porque corria o risco de perder o emprego, fazendo com que o chefe voltasse a perturbar os meus pais com as dívidas contraídas no passado? Mas essas eram agora preocupações sem importância. Gregor estava ali e não lhe passava pela cabeça abandonar a família.
Por ora, permanecia estendido sobre o tapete e ninguém que o visse naquele estado exigiria que ele abrisse a porta. E essa insignificante descortesia seria desculpada no momento oportuno. Ele não podia ser despedido assim, sem mais nem menos. Também pensou que melhor seria se parassem de incomodá-lo com choros e discursos, deixando-o em paz. Mas era a incerteza acerca de Gregor que os afligia, ao mesmo tempo que lhes dava uma justificativa para o comportamento dele. Senhor Sansa, o que isso significa? O senhor entrincheirou-se aí em seu quarto, respondendo somente sim ou não? Deixa seus pais preocupados inutilmente. E diga-se de passagem, falta à sua obrigação da firma de maneira verdadeiramente inacreditável. Falo aqui em nome de seus pais e, como seu superior, peço-lhe muito seriamente que apresente uma explicação clara e imediata. Estou pasmo, absolutamente pasmo. Tinha-o como alguém zeloso e responsável, e agora, de repente, age de maneira extravagante. É verdade que o chefe insinuou hoje cedo uma possível explicação para sua falta. Referia-se à cobrança que pediu para o senhor realizar, na qual o pagamento iria ser feito em dinheiro vivo. Mas eu quase empenhei minha palavra de honra de que não era o caso de desconfiar. Agora, diante dessa incompreensível obstinação, não vejo como posso defendê-lo. Sua posição na firma não é muito segura. Eu tinha a intenção de dizer-lhe tudo isso a sós, porém, como o senhor acha que não tenho mais o que fazer além de perder inutilmente o meu tempo, não vejo motivo para que seus pais também não fiquem sabendo. Nesses últimos tempos, seu desempenho deixou muito a desejar, mesmo considerando que não estamos na época mais propícia para os negócios. Isso nós mesmos reconhecemos. Mas, senhor Sansa, não existe época em que os negócios estejam integralmente paralisados. Isso não existe mesmo. Mas, senhor gerente, vou imediatamente, vou agora mesmo. É só uma pequena indisposição, uma tontura que me impediu de levantar-me. Estou ainda na cama, mas já me sinto bem. Já estou indo, um momentinho de paciência. Ainda não me acho tão bem quanto pensei, mas já estou melhor. Não posso compreender como essas coisas acontecem com a gente. Ontem à noite eu estava bem. Sim, pode confirmar com meus pais. É verdade que também ontem tive um pequeno mal-estar. Eles devem ter notado. E por que eu não avisei na firma? A gente acredita que a doença vai passar, que não haverá necessidade de ficar em casa. Senhor gerente, não trate assim meus pais. Não há motivos para todas as censuras que o senhor está me fazendo agora. Nunca me disseram nada a esse respeito. Certamente o senhor não viu os últimos pedidos que lhe enviei. Além disso, partirei no trem das 8, pois essas poucas horas de repouso me deram força. Não se detenha mais por minha causa, senhor gerente. Logo estarei de volta à firma. Tenha a bondade de explicar isso ao chefe e apresente os meus cumprimentos a ele. Enquanto Gregor gritava tudo isso afoitamente, sem saber direito o que dizia, aproximou-se com facilidade do armário, graças à habilidade que havia adquirido na cama, e tentou se levantar apoiando-se nele. Queria de todo jeito abrir a porta, deixar que o gerente o visse, falar com ele. Estava ansioso para saber o que diriam quando o avistassem, uma vez que tão insistentemente o haviam chamado. Caso se assustassem, Gregor não teria mais nenhuma responsabilidade e poderia ficar tranquilo. Se, ao contrário, permanecessem impassíveis, também não teria motivos para se preocupar e poderia ir realmente para a estação às 8 horas. Por diversas vezes escorregou na madeira lisa da parte lateral do armário, mas finalmente ficou em pé. Não deu atenção às dores no ventre, embora estivessem muito intensas. Recobrou o controle de si mesmo e calou-se para ouvir o que o gerente dizia. Deixou-se então cair contra o encosto de uma cadeira próxima e agarrou fortemente uma de suas bordas com as perninhas. Recobrou o controle de si mesmo e calou-se, para ouvir o que o gerente dizia. Entenderam o que ele falou? Será que está caçoando de nós? Pelo amor de Deus, talvez esteja passando muito mal e nós aqui o crucificando. Gretchen! Gretchen! Que foi, mãe? Vá chamar o médico agora, seu irmão está mal. Você ouviu o Gregor falar? Era a voz de um animal. Ana, vá agora mesmo chamar um serralheiro. Logo, as duas jovens passaram correndo pela antessala, produzindo um farfalhar de saias, como a irmã tinha se vestido tão depressa, e saíram correndo porta afora. Deviam tê-la deixado aberta, pois nenhum barulho se ouviu, típico da pressa que acomete a todos nas casas onde uma grande desgraça aconteceu. Gregor, contudo, estava bem mais calmo. Embora ninguém o tivesse entendido, as palavras lhe eram muito claras, mais compreensíveis do que antes, de certo porque seu ouvido já ia se acostumando àquele som. Por outro lado, tudo fazia crer que os outros haviam compreendido que algo andava errado e buscavam ajudá-lo. Ficou aliviado com a presteza com que foram tomadas as primeiras medidas.
Sentiu-se novamente incluído entre os humanos e passou a contar com as ações do médico e do serralheiro de uma maneira fantasiosa, fora de propósito. E querendo ficar com a voz mais nítida para participar decisivamente das conversas relacionadas a ele, tossiu ligeiramente, atenuando, porém, o barulho, temendo que este soasse não humano, ao mesmo tempo em que se sentia inábil para distinguir uma coisa de outra. Mas tudo estava silencioso na sala ao lado. Talvez os pais estivessem sentados, cochichando algo com o gerente, ou com os ouvidos colados à porta, escutando-o. Gregor amparou-se na cadeira e deslizou em direção à porta, onde trocou de apoio, lançando-se contra a própria porta, mantendo-se de pé, sustentado nela, com os auxílios das pontas das perninhas, que tinham uma viscosidade aderente. Ali descansou por instantes do esforço que havia feito. Em seguida, tentou girar com a boca a chave na fechadura. Pareceu-lhe então que não possuía dentes. Como iria conseguir segurar a chave para girá-la? Em compensação, tinha mandíbulas muito fortes, com as quais pôde iniciar a operação e nem percebeu que havia machucado a si mesmo com aquilo, pois um líquido amarronzado saía-lhe da boca e escorregava pela chave, pingando no chão. Ouçam, ele está tentando girar a chave. Aquelas palavras foram um estímulo a Gregor e ele esperava que também o pai e a mãe lhe dessem um alento gritando: "Vá em frente!" Sim, deveriam ter gritado: "Firme, Gregor! Em frente, com essa fechadura!" Ele imaginava que todos aguardavam com ansiedade os seus esforços. Mordeu a chave com toda a força que dispunha, pois sentia-se extremamente debilitado. Para mover a chave, girou em torno da fechadura, pendurado pela boca, e, de acordo com a necessidade, apertava a chave ou a empurrava para baixo com o peso do seu corpo. O dique da fechadura, abrindo-se finalmente, deixou-o aliviado e confiante, a ponto de congratular-se. Nem foi preciso o serralheiro. Depois, para abrir a porta, empurrou a maçaneta com a cabeça. A porta abriu-se parcialmente, não o bastante para que se pudesse vê-lo. Ele teve de girar o corpo com lentidão enquanto pressionava uma das folhas da porta, tudo com extremo cuidado para não deixar que seu peso o levasse a cair de costas na entrada do quarto. Estava ainda entretido com essa difícil tarefa, sem pensar em outra coisa quando ouviu um súbito "Ah!" do gerente, que pareceu como um som forte de ventania. Então Gregor o avistou também. O homem levou a mão à boca e, estarrecido, retrocedeu pesadamente como se empurrado por uma força invisível. A mãe, que apesar da presença do gerente ainda estava despenteada com os cabelos eriçados, olhou primeiro para o pai. Em seguida deu 2 passos em direção a Gregor e tombou desmaiada, espalhando as pregas da saia a seu redor, o rosto caído em cima do peito. O pai, com expressão hostil, cerrou os punhos como se quisesse empurrar Gregor para dentro do quarto. Depois olhou em torno, absolutamente transtornado. Colocou as mãos no rosto e chorou compulsivamente, estremecendo o peito robusto. Desse modo, Gregor não chegou a entrar na sala, permanecendo apoiado na outra folha da porta, que ainda estava fechada. Deixava visível, portanto, apenas a parte superior do corpo, com a cabeça meio inclinada, olhando para fora do quarto. Nesse meio tempo, o dia já tinha clareado. Já se podia ver no outro lado da rua o grande prédio do hospital, com suas paredes escuras e suas janelas simétricas, que subvertiam a monótona rigidez da fachada. Ainda chovia, mas em pingos grandes e esparsos, de tal modo que era possível vê-los cair quase um a um no chão da rua. A mesa ainda estava posta, com todos os seus apetrechos e variedades, pois o café da manhã era para o pai a principal refeição do dia, e ele a prolongava com a leitura de diversos jornais. Na parede situada em frente ao quarto de Gregor, havia um retrato dele nos tempos do serviço militar. Em uniforme de tenente, a mão sobre a espada e um sorriso sereno no rosto, impondo respeito através da postura e da roupa. Observava-se dali uma porta aberta, a da antessala, e em seguida outra, a da saída, também aberta, sendo possível ver a escadaria que conduzia aos andares inferiores do edifício. Bem, vou me vestir rapidamente, arrumar meu mostruário e partir. Vocês vão me deixar viajar, não vão? Pois bem, senhor gerente. Já pode perceber que não sou um cabeça dura e gosto de trabalhar. Viajar é fatigante, mas não poderia viver sem isso. Está indo para a firma, senhor gerente? Sim? Vai contar tudo o que aconteceu? Quando não se está nas melhores condições de trabalho, é também quando a firma deve se lembrar de tudo que o funcionário fez, os serviços já prestados. Notando que, ultrapassada a fase difícil, ele voltará a render muito mais e com maior dedicação. Como o senhor deve estar a par, devo muito ao chefe. Ao mesmo tempo, cuido dos meus pais e da minha irmã. É verdade que hoje estou numa situação apertada, mas trabalhando vou conseguir superá-la. Não torne as coisas mais difíceis para mim. Apoie-me.
Sei que ninguém gosta muito de vendedores. Todos acham que ganhamos muito dinheiro e praticamos malandragens. Pode ser que não haja nenhum motivo especial para as pessoas pensarem diferente. Mas o senhor sabe bem como as coisas são realmente. Sabe mais. Que isso fique entre nós. Que o próprio chefe, por ser patrão, às vezes deixa-se levar por visões falsas sobre os seus funcionários. O senhor sabe muito bem que, por estar fora da firma grande parte do tempo, o caixeiro viajante é vítima de fofocas e reclamações infundadas, contra as quais não se pode se defender. Uma vez que frequentemente não chegam a seu conhecimento, é só depois de regressar esgotado de uma viagem é que percebe as terríveis consequências de tal situação. Senhor gerente, não vá sem me dizer uma palavrinha que demonstre a sua concordância com algo do que eu disse, algo pelo menos. O gerente, porém, desde as primeiras palavras de Gregor, já tinha se lhe dado as costas e o fitava com a cabeça ligeiramente voltada para trás, os lábios abertos, demonstrando asco. Não ficou parado em nenhum momento, pois enquanto Gregor falava, ele tentava se deslocar muito lentamente, embora parecesse haver uma força secreta impedindo-o de deixar a sala. Pouco a pouco foi se encaminhando para a saída, e quando finalmente ali chegou, deu um salto para fora, num movimento tão repentino que parecia ter pisado em brasas. Já do lado de fora, esticou o braço em direção à escada, como se esperasse ver dali surgir a salvação divina. Gregor se deu conta de que não devia deixar o gerente sair daquele jeito, pois seu emprego ficaria perigosamente ameaçado. Seus pais não conseguiriam entender aquilo, pois estavam demasiadamente convictos de que ele jamais deixaria a firma e que seu futuro estava garantido naquele emprego. Certamente, diante das inquietações que o momento apresentava, não seriam capazes nem mesmo de considerar tal hipótese. Gregor, entretanto, a considerava. Era absolutamente necessário não deixar que o gerente fosse embora daquela forma. Era imperativo acalmá-lo, convencê-lo, conquistá-lo. Dessa ação dependia seu futuro e o de sua família. Se pelo menos a irmã estivesse ali. Era esperta e já tinha chorado quando ele, Gregor, mantivera-se deitado de costas tranquilamente. Na certa, ela teria convencido o gerente a ficar. O homem se achava um galanteador. Tê-lo-ia retido no apartamento e mostrado que não havia nada a temer. Mas a irmã não se encontrava ali e Gregor teria de cuidar de tudo sozinho. Esquecendo, porém, de que não tinha pleno domínio dos movimentos de seu corpo. E que seu discurso provavelmente, ou talvez certamente, não havia sido compreendido. Largou a folha da porta, que, fechada, dava-lhe apoio, e se lançou pelo vão aberto da outra divisão da porta, com o objetivo de ir atrás do gerente, que permanecia pateticamente agarrado ao corrimão da escada. Gregor, porém, caiu e, buscando inutilmente sustentar-se nas incontáveis perninhas, soltou um breve gemido. Não obstante, experimentou em seguida, e pela primeira vez naquele dia, uma verdadeira sensação de bem-estar. Apoiadas no chão, as perninhas obedeciam-lhe totalmente e pareciam dispostas a levá-lo aonde ele quisesse, o que lhe dava a impressão de que os seus sofrimentos haviam terminado. Mas, no exato momento em que Gregor balançou-se um pouco para trás, a fim de refrear o ímpeto inicial do movimento, acabou ficando bem na frente da mãe, que, levando um susto, saiu do estupor em que se encontrava, deu um salto e pôs-se a gritar com os braços levantados. Socorro! Pelo amor de Deus, socorro! Num átimo, inclinou a cabeça como se quisesse ver melhor o filho, mas de repente recuou até a mesa e, não percebendo que os alimentos e utensílios do café da manhã ainda estavam ali, sentou-se sobre ela, o que fez escorregar o bule e o entornou, sem se dar conta disso, enquanto o café pingava fortemente sobre o tapete. Mãe! Mãe! Por um instante, esqueceu-se do gerente, pois estava de tal forma magnetizado pela visão do café escoando no chão que sua boca mordia o ar repetidamente. A mãe gritou de novo, saltou da mesa e atirou-se nos braços do pai que viera ao seu encontro. Mas Gregor já não queria ficar ali olhando para os pais. O gerente estava na escada e, apoiado no corrimão, lançava um último olhar para aquela cena. Gregor tomou o impulso para alcançá-lo, mas o gerente, pressentindo o que ia acontecer, deu um pulo saltando vários degraus de uma só vez e sumiu aos gritos que ecoaram por todo o prédio. O pai, que até então parecia razoavelmente calmo, transtornou-se com a saída do gerente e, em vez de correr atrás dele, ou de permitir que Gregor assim o fizesse, pegou com a mão direita a bengala que o gerente esquecera no sofá, com a outra mão agarrou um jornal espesso e, batendo os pés no chão e empunhando o jornal e a bengala, começou a forçar Gregor a recuar para o quarto. De nada serviram suas súplicas, até porque o pai não as entendia. E por mais que inclinasse a cabeça, como que implorando, apenas conseguia irritá-lo ainda mais, fazendo-o redobrar o sapateado enérgico e agressivo. A mãe, por sua vez,
Havia aberto a janela e, com a mão no rosto, inclinara o corpo para fora, apesar do tempo frio. Com isso, uma forte corrente de ar entrou no apartamento, movimentando as cortinas e espalhando folhas de jornais pelo chão. O pai prosseguia, incansável, emitindo assobios selvagens, tentando fazer Gregor recuar. Mas este, em função de sua falta de prática em andar para trás, movia-se muito lentamente. Se ao menos pudesse virar-se de frente, logo estaria em seu quarto. Não tentou esse movimento, contudo, pois temia irritar o pai, que já ameaçava com a bengala machucar-lhe o ombro ou a cabeça. Mas não teve outra alternativa senão virar-se, pois se deu conta de que, andando para trás, perdia por completo o senso de direção. Com os olhos aflitivamente fixos no pai, tentou dar a volta o mais rapidamente possível. Mas sua agilidade redundava num deslocamento lerdo ao extremo, e o pai, talvez percebendo-lhe o empenho, parou de acossá-lo e até indicou de longe, com a ponta da bengala, o movimento que Gregor deveria fazer. Se ao menos ele parasse de soltar aqueles assobios, o barulho que o pai fazia o deixava desnorteado. Quando já estava terminando a volta, aquele assobio o perturbou, provocando um retrocesso no giro, mas enfim chegou junto à porta. Notou então que seu corpo era muito largo para poder passar no vão aberto, e não ocorreu ao pai, dado o humor em que se encontrava, abrir a outra parte vertical da porta para lhe facilitar a passagem. O pai tinha uma ideia fixa: fazer Gregor entrar no quarto o quanto antes. Também não permitiria de jeito nenhum os abjetos preparativos de que o filho necessitava para se levantar e assim conseguir entrar. O pior era que, como se à frente não houvesse nenhum obstáculo, o pai empurrava-o com energia violenta, e Gregor percebeu pela voz estranha e raivosa que ele não estava brincando e por isso, de qualquer jeito, enfiou-se no vão. Parte do corpo ergueu-se meio que de lado e esfolou-se, deixando manchas repulsivas na porta. Gregor ficou entalado, sem poder fazer nenhum movimento, enquanto as perninhas de um dos lados remexiam-se no ar e as do outro eram prensadas contra o chão. Foi quando o pai lhe deu por trás uma pancada enérgica, libertando-o do aperto, e impulsionou-o para dentro do quarto, onde ele caiu sangrando abundantemente. Nisso, o pai fechou a porta, empurrando-a com a bengala, e tudo ficou em completo silêncio.